Meus irmãos, boa tarde. Que a paz do Divino Mestre, que a paz de Jesus, que acima de tudo, que a paz de Deus e dos nossos mensageiros do bem possam estar presente no estudo que está marcado para desenvolvermos na noite de hoje, ou na tarde de hoje. O capítulo que está marcado para que nós venhamos a estudar juntos é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo diz respeito aos bem-aventurados, os que são misericordiosos. Quando nós olhamos o título desse capítulo, pode parecer uma coisa bastante simples, uma coisa bastante elementar, mas não é. Quando nós estudamos, conforme foi o que eu fiz para poder preparar essa palestra, ou poder preparar esse estudo junto com vocês todos, ele é um capítulo bem complexo. Por quê? Porque ele trata justamente daquelas qualidades, daqueles atributos que nós devemos desenvolver dentro de nós, com sinceridade, com harmonia, enfim, para que nós possamos crescer espiritualmente. É um capítulo que fala: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A gente pode ver sobre esses tópicos que é um capítulo pertinente ao desenvolvimento do amor, aquele ensinado por Cristo, aquele que nos leva ao crescimento espiritual. Bom, quando a gente dá sequência ao que deve ser estudado, vocês vão me permitir, eu vou normalmente posicionar aqui no computador o seguinte: antes da gente começar a desenvolver o tópico que está para a gente estudar na noite de hoje, é o tópico 5 e o tópico 7, que diz respeito justamente, tá ok? A reconciliação com os adversários, que é um tema bastante complexo, você se reconciliar com, de repente, com alguém que você teve uma atitude ou cometeu alguma coisa e que cometeram com você e que essa coisa ficou meio mal resolvida. E, além disso, o sacrifício mais agradável a Deus. Em relação a esse tópico, ele é muito importante, que quando a gente desenvolve o raciocínio e vai ler todo o capítulo 10, a gente vai encontrar a explicação, e é uma explicação dada por espíritos iluminados, que o sacrifício mais agradável a Deus, aliás, esse ensinamento é dado por Jesus, é aquele sacrifício que nós fazemos para melhorarmos em relação às nossas atitudes. Antes da gente falar sobre esses dois tópicos, que é o 5 e o tópico 7, nós vamos falar a respeito de... Eu achei melhor começar assim, achei melhor falar o seguinte: quando a gente estuda o capítulo inteiro e a gente vai ver a respeito da instrução dos espíritos, existe uma instrução, tá, um ensinamento dado por Dufétre, tá, que é um francês, bispo de Nevers, que ele coloca a seguinte afirmação em relação à doutrina espírita. Ele coloca espiritismo, exclamação. E eu vou me permitir ler o que eles colocam para ser fiel, o que ele coloca, para ser bastante fiel naquilo que ele diz. Doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler, ok? Essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Quando a gente vê essa afirmativa, ou essa afirmação, ou se quisermos essa explicação sobre o Espiritismo, é muito comum, por exemplo, para mim,
como sou orador da Casa Espírita, como trabalho mediunicamente na Casa Espírita, é muito comum a gente escutar das pessoas que são espíritas, das pessoas que vêm ao centro e aqueles que nos visitam a primeira vez, que tomam contato com a doutrina espírita pela primeira vez e que começam a ver a grandiosidade dos ensinamentos que são passados, elogios, adjetivos que nós damos à doutrina espírita, qualificando como uma doutrina libertadora, esclarecedora, uma doutrina que realmente mostra, através de um lado racional, tá, o caminho que nós devemos seguir. A pergunta é, sem, portanto, nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo, seguinte, olha, estou apontando para alguém. Não. Quando nós estudamos, adquirimos conhecimento e consciência, nós nos perguntamos, adjetivamos a doutrina espírita como a doutrina esclarecedora, como a doutrina que nos traz paz, consolação, esclarecedora. Ok? Mas praticamos aquilo que nos é mostrado através dela? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, cada um de nós, a nós mesmos. Ok? Bom, o nome do capítulo, ou o título do capítulo, é Bem-aventurados os misericordiosos. E misericórdia pode ser um termo utilizado, a gente vê irmãos nossos utilizar misericórdia de uma forma bastante comum. Tá? A gente fala misericórdia, enfim, como uma expressão exclamativa, enfim. Mas o que realmente quer dizer misericórdia? Jesus diz, sede misericordioso com o teu irmão, que Deus agirá contigo com misericórdia. Então eu procurei dentro do capítulo, porque é bastante complexo, um conceito, uma definição mais adequada, mais simples, para que a gente venha entender o que quer dizer misericórdia. Então nós temos essa definição, que ela é muito clara dentro do próprio capítulo, que diz o seguinte, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Numa leitura corrida, numa leitura rápida, a gente pode deixar passar direto grandes ensinamentos nesse primeiro parágrafo. A misericórdia é o complemento da brandura. Se nós formos fazer uma pergunta, ou se nós nos perguntarmos, eu sou brando, perfeito? Eu sou misericordioso? Cada um de nós vai ter a sua resposta, porque cada um de nós está no seu momento de compreensão, no seu momento de poder pensar e refletir de uma forma a se introjetar para poder ver, sou brando, sou pacífico, eu tenho agido com misericórdia? Misericórdia é tão simples como parece? Não. Normalmente quando a gente fala em misericórdia, eu procurei, através de uma metáfora, eu procurei desenhar alguma coisa para colocar lá misericórdia, e para sermos misericordiosos, é preciso que a gente desenvolva alguns atributos espirituais. Se nós imaginarmos que uma pirâmide ela é representada por um triângulo, no vértice superior eu tenho a palavra misericórdia, como se ela fosse a soberana, que ela tivesse a supremacia. Mas para nós atingirmos isso, é preciso que nós venhamos a desenvolver outros atributos, que são as virtudes espirituais. Quando a gente olha de longe, ou quando a gente estuda sobre essas virtudes, é muito comum a gente achar que elas são iguais. E elas não são iguais. Até porque, se elas fossem iguais, elas não teriam nomes particulares, nomes próprios.
As virtudes que eu estou destacando, eu as tirei do próprio capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. As virtudes são, que eu não destaquei todas elas, mas são caridade, humildade, fé, esperança, paciência, justiça, generosidade, tolerância, serenidade, solidariedade, prudência, perdão e, para não me alongar muito, eu terminei com indulgência. Volto a afirmar, quando a gente lê sobre cada um desses, à distância pode parecer que são a mesma coisa, mas cada um tem uma peculiaridade, tá, que é muito particular. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu não consigo ser caridoso se eu não for humilde. Eu não consigo ser caridoso se eu não agir com perdão. Eu não consigo perdoar se eu não tiver indulgência. Então são características, são virtudes espirituais que elas se interligam. Quando a gente estuda através do Livro dos Espíritos ou através do Evangelho, nós sabemos que na criação do Pai, todos nós fomos criados simples e ignorantes e atingiremos a perfeição relativa. Perfeição absoluta, a gente tem conhecimento através do Evangelho, somente a perfeição divina. Bom, quando nós pensamos isso, fomos criados simples e ignorantes e atingiremos a perfeição relativa. É preciso que se tenha consciência de que isso é uma lei divina. E, em sendo uma lei divina, é, portanto, eterna. Ela não se modifica e ela não privilegia a ninguém. Todos nós teremos que fazer o nosso trabalho. Pensando bem, olha, eu, Wilton, eu fui criado simples e ignorante e um dia serei um espírito que terei a perfeição relativa. Esse percurso eu posso ter todos os tipos de ajuda que nós imaginarmos. Mas é preciso que eu faça a minha parte. É preciso que eu trabalhe a minha parte. Eu posso chegar a essa perfeição relativa de uma forma mais rápida. De que forma? Trabalhando essas virtudes de uma maneira sincera e objetiva. Lembrem-se que quando eu comecei, ou quando nós começamos a falar a respeito do Espiritismo, nós falamos em doutrina espírita, que ela é consoladora, que ela é esclarecedora, que ela é libertadora. E ela nos ensina e nos dá todas as ferramentas que nós precisamos ou que são necessárias para que a gente atinja essa perfeição absoluta. Basta que nós tenhamos vontade e que essa vontade seja persistente. Aí sim, não existe privilégio, existe aquele que se predispõe a trabalhar de uma forma mais rápida, sem dar saltos, mas consciente de que ele está no caminho correto ensinado por Jesus. Dentre essas virtudes, eu pensei uma que eu posso, assim, até pela minha pequenez, eu posso caracterizar como se fosse uma das mais fáceis, tá, da gente começar. Porque se eu for falar de perdão, perdão é uma palavra, é um vocábulo, que ele é composto por 6 letras. Mas perdão, no sentido profundo, é um universo. Como nós estamos ainda caminhando, é um pouco difícil, ou muito difícil, que a gente venha conceituar, definir e entender realmente o que significa o perdão. Perfeito? Bom,
Para que eu entenda isso tudo, eu escolhi a indulgência. E para falar sobre a indulgência, eu faço essa pergunta a mim mesmo e eu transfiro essa pergunta a todos que nos assistem nesse momento. Quantas vezes neste ano de 2020 nós falamos nessa virtude, indulgência? Quantos de nós conhecemos a definição desse vocábulo, indulgência? É preciso que eu conheça a definição de indulgência para que eu a pratique? Nem sempre. Conhecemos pessoas, inclusive analfabetas, que nunca ouviram falar em indulgência, são, portanto, criaturas indulgentes. Eu vou explicar indulgência através de uma pergunta que está no próprio capítulo 10. Indulgência, tá? Saiu de novo. Eu tenho uma facilidade para lidar com o computador, que é uma coisa incrível. Tá? Indulgência, voltando ao assunto, a pergunta é a seguinte: indulgência, é permitido repreender aos outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal? Perdoai, para que Deus vos perdoe. E eu achei muito interessante e pertinente passar para vocês o seguinte: dentro das instruções dos Espíritos, nós temos o irmão José, que é um espírito protetor em Bordeaux, em 1863, ele dá a seguinte explicação. E vale a pena eu destacar que ele começa a instrução dele a respeito da indulgência dizendo o seguinte: espíritas, ele não se dirige a um outro rótulo religioso, ele não se dirige aos irmãos que são ateus, e muito menos aos irmãos que professam outras religiões. Ele é pontual, ele diz: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Reparem bem que ele chama a atenção dos espíritas. Lembrem-se do início da palestra que falamos sobre espiritismo, doutrina consoladora, libertadora, esclarecedora. E aqui ele vem dizendo: espíritas, explica a indulgência e nos faz a afirmação ou afirmativa de que bem poucos de nós que nos dizemos espíritas somos praticantes. Normalmente, o que fazemos, segundo o que ele diz, é o seguinte: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós mesmos. Toda vez que eu ouço, que eu vejo, que eu participo de conversas, normalmente pela nossa imperfeição ou pela nossa pouca vontade de praticar a indulgência, eu começo a julgar. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo outro, sabe? E normalmente é comum a gente ver, é muito comum a gente ver e participar. Reparem numa fila, por exemplo, de ônibus, de banco, enfim, surge assunto sobre um determinado homicídio e tudo mais. O homicida, enfim, ou quem praticou algum ato que foge à lei do bem, nós somos peritos em julgar e já condenar um irmão desse. Isso não é indulgência, tá? Isso também não quer dizer que eu vá ser conivente com o mal. Não. Mas a indulgência está colocada nesse capítulo, é dita por Jesus. Para a gente praticar a caridade, eu preciso ser indulgente. Para que eu perdoe alguém, eu preciso ser indulgente.
para que eu entenda um momento difícil, tá? Que um irmão nosso cometeu um erro grave, alguma coisa toda, eu tenho que entender todo o que está envolvido nesse processo. É muito comum a gente apontar o dedo, criticar, inclusive dar uma sentença. Quando nós não fazemos isso, é comum a gente se colocar em frente de um meio de comunicação, como a televisão, por exemplo. Então está dando notícia que fulano fez isso, fez aquilo outro, matou, estuprou, fez isso, fez aquilo outro, e a gente fica vendo todo o processo de julgamento, né? No dia, então, que vai ter a sentença, esse dia a gente faz questão de assistir o juiz proferir a sentença relativa àquele irmão que cometeu uma falha, sabe Deus por quê? O que estava envolvido naquele momento em que ele cometeu a falha. Ontem fui eu, hoje é ele, amanhã poderá ser qualquer um de vocês, ou eu de novo. Por isso nós não devemos julgar. Entenderam, meus irmãos? Quantas vezes a gente ouve um juiz proferir uma sentença e ao final, quando ele diz fulano vai ter tantos anos de detenção, automaticamente nós damos a nossa sentença. É pouco, foi muito pouco pelo que ele fez. Eu daria tanto, ainda colocaria, sabe, numa cela sem cobertor, sem colchão, sem água, sem comida. Quando a gente fala isso, nós, além de estarmos faltando com a indulgência para com esse irmão, nós estamos mostrando os verdadeiros potenciais que nós temos dentro de nós ainda. Qual é o nosso dever? Às vezes, foi um erro cometido que não nos atinge, mas a nossa mania de julgar, acusar e condenar, nós achamos que temos o direito de falar, olha, eu agiria assim. Sabe por quê? Porque é isso que eu tenho dentro de mim. Existe uma passagem de Jesus que, só para a gente finalizar o nosso estudo, que eu acho que todos deveriam conhecer e ver a profundidade dessa passagem. É sobre a mulher adúltera. É quando Jesus diz, atire a primeira pedra aquele que estiver ou que não tiver nenhum pecado. A princípio é uma frase simples, é um ensinamento simples, mas é muito profundo. Quando a gente lê no Evangelho o que aconteceu, quando a mulher é colocada de frente a Jesus e eles perguntam a Jesus, devemos apedrejá-la? Jesus, ao escrever com o dedo no chão, na areia, ele para, pensa e ele dá uma resposta fenomenal. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E o que aconteceu? Todos se afastaram. Isso quer dizer que o seguinte, ele atingiu a todos que antes de culpar alguém, olhe para dentro de você mesmo e sinta os seus potenciais. Seja indulgente consigo mesmo, porque cada um de nós, para o nosso crescimento, nós vamos precisar, primeiro para nós mesmos, de indulgência. E segundo, teremos que ser indulgentes com os nossos irmãos. Seja em qualquer situação. Situação de trabalho, situação do lar, situação do casamento, do meio social. Lembremos o seguinte, cada um de nós está no seu momento de compreender, no seu momento de lutar contra os seus defeitos para crescer. E às vezes a gente cai. O Pai, que é todo bondade, misericórdia, amor, ele não nos condena. Ele sempre nos dá uma oportunidade do recomeço. Ele sempre nos dá a oportunidade
do aprendizado, porque é da lei. Cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, para que nós venhamos a terminar o estudo da noite de hoje, seria legal que nós fizéssemos essa reflexão, que pensássemos direitinho, que fizéssemos o esforço de não apontar os erros dos outros. Às vezes são pequenas falhas que nós adornamos essas falhas com a nossa opinião para denegrir ainda mais a falta cometida por um irmão nosso. Mas quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos que para eu adornar, botar pimenta, botar fogo, alguma coisa, em algum irmão que tenha falhado, é preciso que eu tenha consciência que tudo isso está dentro de mim. Por isso eu preciso trabalhar primeiro dentro de mim, depois para com nossos irmãos. É difícil? Não. Comecemos então, já que é uma doutrina esclarecedora, já que é uma doutrina libertadora, já que é uma doutrina que nos descortina toda a verdade, não nos custa começarmos a praticar. Basta que tenhamos vontade e que se essa vontade seja ininterrupta, porque proteção nós temos. O Pai, Jesus, os nossos anjos guardiães, tá? E os nossos missionários do bem estão sempre a nos ajudar. As diversidades que nós encontramos estão aí justamente para que nós venhamos treinar tudo isso que foi falado. Indulgência, perdão, humildade, caridade, tudo isso. Portanto, na tarde de hoje, eu peço a Deus, peço aos mensageiros do bem, peço aos nossos anjos guardiães, que ajude-nos a compreendermos essas verdades, introjetarmos cada uma delas e ver, dentre todas elas, aquelas que nós podemos caminhar sem parar. Que Deus nos dê o teu amparo e que Jesus, com teu manto divino, com seu manto sagrado, ajude-nos nessa caminhada para a perfeição relativa. Obrigado mais uma vez, obrigado, Pai, pela grande oportunidade de estudarmos junto o teu Evangelho. Que Deus esteja sempre a nos iluminar, proteger, a ter misericórdia de todos nós e nos ajudarmos a sermos um dia misericordiosos. Muita paz. Que Deus nos abençoe.